Olá, eu me chamo Carmen Bertons de Camargo e faço parte do Formadores e vou falar um pouquinho sobre a atividade que foi passada para fazer uma abordagem sobre uma das demandas da nossa pasta de atuação. Então, enquanto assunto relacionado à demanda, eu busquei falar um pouco sobre os alunos infrequentes e como que a infrequência acaba afetando diretamente esses alunos e a aprendizagem. Sabemos que se o aluno não está na escola, a aprendizagem ela não acontece, ela ocorre de forma fragmentada e deixa algumas lacunas que nem sempre é possível fazer, então, essa reparação. Complementando, nós sabemos que a frequência, ela é fundamental para que haja a efetivação da aprendizagem. O aluno, o estudante, ele precisa estar na escola e ter uma sequência de conteúdos para que ele possa entender a lógica e, assim, ele aprender realmente e internalizar aqueles conhecimentos para que as, as necessidades da aprendizagem sejam supridas. Enquanto questão de alunos infrequentes, atuando na pasta da tutoria, nós estamos numa constante busca, aonde todas as reuniões de tutoria são realizados questionamentos acerca dos alunos infrequentes. Então, retiramos semanalmente um boletim do BI da semana anterior, onde constam lá o número de alunos infrequentes por turma, e no momento da tutoria, então, é feito o questionamento para a equipe e direção sobre os motivos de estar com um índice elevado de faltas em determinadas ou em determinada turma. Quando feito esse questionamento, na maioria das vezes, as equipes e a direção, elas trazem, assim, respostas que indicam que a busca ativa acontece e que eles sabem realmente o motivo pelos alunos estarem faltando. Uma das ferramentas que foi disponibilizada para as equipes e para esse acompanhamento é uma planilha, onde consta os alunos, né, as turmas e o nome de cada um dos alunos. Em cada um desses alunos é possível abrir um campo onde consta lá se o aluno está presente ou se ele faltou, qual é o motivo da falta, se é por doença, se é por viagem, se é atestado. Assim, é uma lista, acho que deve ter uns 10 itens, mas cada escola, cada instituição pode fazer a adequação de acordo com a realidade. A gente sabe que as escolas têm realidades diferentes. Então, essa planilha é uma das ferramentas que auxilia muito no controle da frequência dos alunos. Quando ocorre uma situação em que os alunos são infrequentes, a direção e a coordenação, na maioria das vezes, traz informações detalhadas. O aluno está doente, o aluno está viajando, o aluno saiu mais cedo porque foi fazer um exame, o aluno está de atestado por 5 dias, ou o aluno não está vindo porque em alguns momentos é possível saber, uma das situações, a aluna não está frequentando porque ela casou e o, o marido não permite que ela vá para a escola e foi acionado o SER, enfim. Existe uma lista e uma série de possibilidades que facilitam o registro do porquê este aluno está infrequente. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui e falar de uma situação em especial que me chamou bastante atenção, que é uma escola do interior, uma escola de campo, aqui de Francisco Beltrão, que depende exclusivamente do transporte escolar. E uma tutoria, a coordenação e a direção me repassaram de uma situação que acontece com certa frequência, que os alunos têm, assim, problemas com o transporte. Em um determinado momento, houve um problema com o transporte e cerca de 80% dos alunos, no período da manhã, não puderam estar presentes na escola, em especial os alunos de uma turma de 9º ano. Então, nesse momento, nesse dia,
como o ônibus passa na parte da manhã e em alguns locais ele passa bem cedo, os pais levaram os alunos, né, os filhos, melhor dizendo, até o ponto e ficaram aguardando, e o transporte não veio, e eles retornaram para casa, e alguns informaram que os filhos não estavam indo para a aula naquele dia devido ao transporte. Desculpa. E à tarde já a situação foi um pouco melhor, porque os pais tiveram tempo de se organizar, organizaram entre as famílias próximas uma pessoa responsável para levar 4 ou 5 alunos, outros mais 4 ou 5, enfim. O número de alunos faltantes no período da tarde foi um pouco menor. Quando relatado dessa situação, num primeiro momento, a sugestão foi que a direção e a equipe fizesse, então, uma reunião, uma tratativa, né, com a empresa responsável pelo transporte e também com a administração, porque essa é uma situação que ocorre assim, não vamos dizer corriqueiramente, mas que seguidamente acontece. E quando isso acontece, os alunos não têm como ir até a escola. Como sugestão para tentar amenizar esse problema, foi feita então uma sugestão dessa reunião, onde a direção e a equipe estariam colocando uma relação dos dias e dos alunos que foram prejudicados, né, por não ter esse transporte, e como sugestão, firmar um acordo, então, com essa empresa para que ela se comprometa realmente de estar fazendo essas manutenções no ônibus mais seguidamente e que isso não afete os alunos. Caso isso não seja possível, aí uma sugestão que seria dada para a administração seria a troca de empresa terceirizada que faz o transporte, porque os alunos acabam sendo prejudicados. Então, essa foi uma das ações que me chamou, assim, bastante atenção, uma questão da tutoria, que é esse trabalho de tá buscando, tá auxiliando. Quanto aos alunos infrequentes, eu citei, assim, esse exemplo, mas eu gostaria de dizer, assim, que quando nós estamos na escola e que nós passamos as orientações, que nós buscamos algumas possíveis soluções junto com a equipe e a direção, o que nós temos é um resultado melhor no índice de frequência dos alunos. E quando os alunos estão na escola, estão participando das aulas, das atividades, automaticamente a possibilidade de aprendizagem e efetivação dessa aprendizagem ocorre. Então, eu gosto muito de usar uma frase da nossa tutora DAP, e até vou parafrasear, que ela diz que aluno na aula é possibilidade real de aprendizagem. Então, essas ações de busca ativa, de estar em contato constante com as equipes, dando algumas sugestões, acompanhando esse processo, também auxilia no resultado final, que é reduzir o índice de alunos infrequentes. E, assim, uma busca constante que algumas coordenadoras e direção, elas até comentam assim, os pais, eles já sabem que se o aluno faltar e não tiver uma justificativa, eles já estão ligando e fazendo os questionamentos por que o seu filho não está na escola hoje. Então, se nós pensarmos essa realidade há um tempo atrás, as famílias simplesmente não mandavam os alunos, porque a escola até tinha, assim, uma cobrança, entre aspas, né, mas a escola buscava essas informações, mas como isso já se tornou uma rotina, um hábito, as famílias mesmo, se por algum motivo o aluno não for para a escola, eles já estão começando a eles mesmos informar. Hoje não foi porque estava doente, ou estava passando mal, alguma situação assim, ou simplesmente eles informam, hoje fulaninho de tal não foi na aula porque não quis, estava com preguiça, como é o que as direções e as equipes relatam, e aí as equipes têm, então, esse recurso de estar argumentando da importância dessa criança, desse jovem, estar dentro da sala de aula. Eu penso que essa seria uma das ações
que impactam diretamente no aprendizado, porque se o aluno não está em sala, a possibilidade real de aprendizagem se distancia muito mais. Quanto mais na sala, quanto mais frequência ele tiver, ele vai estar sendo parte do processo, ele vai entender toda a lógica, ele vai acompanhar todos os passos que são dados dentro de cada um dos componentes, e isso reforça, então, a possibilidade real que eles aprendam e que esse aprendizado seja efetivo. Basicamente, a minha fala seria isso. Agradeço e até uma próxima. Abraço.